Fala galera, beleza? Borges aqui para nossa resolução aí da prova do SES Goiás, que aconteceu nesse último domingo, tá? Então, se você fez essa prova, se você já resolveu a prova, né? Se você teve aí dificuldades com língua portuguesa ou não, foi muito bem, o pessoal foi muito bem aí, fico muito feliz, né? Hoje nós vamos fazer a resolução aqui dos exercícios. Já aviso a vocês, tá? Na parte de língua portuguesa, a prova ficou muito bem amarrada, né? Eu tô aqui com a prova de vocês. Nós vamos analisar o tipo a prova do tipo A, né? Então, nesse caso, para fiscal de saúde pública, eu te convido a participar dessa aula comigo, beleza? Tranquilo? Light? Só vou pedir uma coisa para vocês, né, pessoal? Já sapeca o dedo naquele like saboroso, né? Vocês sabem que dá trabalho, eu tive problemas aí, percalços com a internet. Ontem, então, nós não conseguimos terminar esse material ontem para vocês, mas hoje vai estar disponível e você vai poder utilizar, beleza? Tranquilo? Me acompanhe então aqui na nossa resolução das questões. Já peço para você analisar comigo este texto. Lembrem-se de que você não lê o texto antes de analisar os exercícios. Por quê? Porque depois você vai ter dificuldade ali para poder responder aos exercícios. Então nós temos aqui, são 4 exercícios. Esse primeiro de interpretação de texto, de acordo com o texto, então interpretação completa. O segundo já é gramática braba, mas dependendo do nosso texto para ser analisado. O terceiro, me lembrar, reescrita. Lembrando que a Banqueade eu avisei, ela tem um gosto muito grande por reescrita, né? Então, e o quarto exercício também por reescrita, mas nesse caso quanto à substituição de expressões. Isso aqui podemos encarar como um exercício de semântica, aqueles exercícios relacionados ao uso de sinônimos, né? Sinonímia, antonímia, as nossas significações de palavras, tá? Então, nesse caso, vamos começar aqui com o nosso primeiro exercício. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Eu vou pedir para você, apesar, né, de vocês já terem feito a prova, eu vou pedir para você analisar comigo o nosso texto. É um texto simples, fala aqui então, analisando já o início, a cidade moderna construiu-se sob a promessa da ordem, da higiene e do progresso. Ruas limpas, espaços racionalmente organizados, circulação controlada de pessoas e mercadorias. Eu acho interessante esse segundo período aqui que não tem um verbo, né? Eu achei impressionante. É difícil você ver um texto como esse dessa forma. Nesse projeto urbano, certos modos de vida tornaram-se um problema a ser removido do campo do visível. Modos de vida considerados incompatíveis com a cidade moderna foram progressivamente deslocados para fora do convívio social e a loucura, associada ao perigo, à desrazão e à improdutividade, foi confinada em instituições especializadas. Percebe-se então que é um exercício voltado a tratar, a abordar, né, o conceito de manicômio, né, muito abordado aí nas discussões, né? Então, é um texto exatamente relacionado à nossa prova. Muito comum na Banqueards isso acontecer, tá, pessoal? Então, vamos analisar aqui as nossas alternativas. Eu peço para você me acompanhar. Vamos de letrinha A para começar, então. Na letrinha A, o conceito de cidade moderna baseou-se em princípios de limpeza social, de forma a oferecer a toda a população condições de igualdade socioambiental e o direito de ir e vir. Bom, já pela análise do texto, já abordando o conceito de manicômio, nós podemos dizer que a parte de direito de ir e vir, com certeza tem o seu sentido oposto ao que está no texto, pois nem todos tinham o direito de ir e vir. O texto ele deixa claro que essa proposta de higienização da sociedade, essa limpeza social, ela faz com que algumas pessoas sejam simplesmente colocadas de lado. Eu gostaria muito de lembrar vocês, existe um sociólogo chamado o professor Boaventura, e ele traz esse conceito da sociologia das ausências, que são essas pessoas colocadas à parte na nossa sociedade e que, infelizmente, são tornadas invisíveis aos nossos conceitos de direito e igualdade. Então, é um conceito muito interessante de se abordar e aqui, com certeza, é o oposto do que está no nosso texto. Elibida! Vem de letrinha B, a reforma psiquiátrica defende a segregação dos indivíduos. Opa! A reforma
psiquiátrica defende a segregação dos indivíduos com doenças mentais em instituições destinadas exclusivamente ao cuidado e ao tratamento de pacientes acometidos por tais transtornos. Analisem comigo aqui, ó, a reforma psiquiátrica, último parágrafo. A reforma psiquiátrica no Brasil emerge como tentativa histórica de ruptura com a lógica da cidade higienizada, ou seja, a reforma psiquiátrica, ela é oposta à ideia de segregação desses indivíduos. O texto ele deixa isso muito claro, certo? Elimina. Aqui até agora nós temos 2 exercícios que tratam do nosso pecado da interpretação de texto conhecido como contradição. A contradição é muito fácil de se encontrar dentro das alternativas, tá? Na letrinha C, a luta antimanicomial, que é o que nós estamos vendo agora, né? Essa reforma psiquiátrica, é um compromisso das cidades modernas para que as pessoas com transtornos mentais possam conviver em sociedade, desde que recebam o adequado tratamento do Estado. Então, ó, é um compromisso das cidades modernas. Oh, meu Deus do céu, né? O que se anunciava como... Deixa eu só me lembrar aqui nessa parte, ao questionário manicômio... mais do que fechar hospitais psiquiátricos, a reforma produziu um movimento concreto de retorno à cidade, no qual ex-moderadores de instituições totais passaram a reaprender a circular pelos espaços urbanos. Prestem atenção, a luta antimanicomial é um compromisso das cidades modernas, não é, tá? Não é, tanto que existe, né, pela proposta de se manter o conceito, né, de limpeza social, com os manicômios sendo mantidos. Então, nós não temos esse compromisso das cidades, tá? Não há o compromisso. É só nesse ponto que nós temos essa alteração, porque aqui poderemos dizer que a luta antimanicomial visa a que as pessoas com transtornos mentais possam conviver em sociedade desde que recebam o adequado. Mas ali eu tenho, é um compromisso das cidades modernas, não é? Elibida. Letra D, com a reforma psiquiátrica no Brasil, pacientes que antes eram confinados e segregados em hospitais psiquiátricos passaram a conviver nas cidades como pessoas normais. Como é que é? Não, pera lá. Então vamos lá. Pacientes que antes eram confinados passaram a conviver nas cidades como pessoas normais. Pessoal, nem se eles quisessem, né? As pessoas que eram mantidas nesses manicômios, mesmo que elas sejam tratadas, né, ou se vise a trazê-las novamente para a sociedade, elas não podem ser tratadas como pessoas normais. Elas têm os seus transtornos e devem ser respeitadas mesmo assim. Mas nesse caso, o exercício aqui ele apresenta esse conceito que não é aquilo que foi apresentado no nosso exercício, elimina. Agora, a letra E, a reforma psiquiátrica não busca apenas o fim dos manicômios, mas a reintegração social, defendendo que o cuidado deve ocorrer em liberdade, de modo que todos exerçam o direito de ocupar o espaço urbano e viver em sociedade. Então aqui nós temos a abordagem da reforma psiquiátrica exatamente como o texto apresenta. Aqui a cidade alternativa correta. Beleza, pessoal? Então questão número 1, a maioria dos alunos conseguiu responder. Aqueles que ficaram com dúvida, eu vou dar um exemplo, né? Teve gente que ficou com dúvida entre a letra C e a letra E, e eu concordo plenamente por você ter essa dúvida. Mas como que a gente precisa fazer para evitar, né, assinalar a alternativa errada nesses casos de dúvida? Você vai na alternativa mais completa e mais plena do que está no texto, que é a nossa alternativa E, com toda certeza. Beleza? Continuando, vamos para o exercício number 2. No exercício number 2, nós temos ali, com certeza, uma grande abordagem de questões gramaticais. Isso aqui pegou muita gente de surpresa, né? Então, com relação ao emprego das formas verbais, construiu-se e tornaram-se, no primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. Pessoal, eu aviso para vocês, quem não estudou, né, essa prova aqui, na questão de gramática, rodou nesse exercício com toda certeza. É necessário ter uma base para IADES, quando a gente fala de gramática, tá? Letrinha A, o pronome C poderia ser suprimido. Oh, meu Deus do céu. Toda vez que alguém fala assim, Borges, o C pode ser suprimido. É raro, ou melhor, são raros os casos em que o C pode ser suprimido, tá?
quando ele é uma partícula expletiva. Isso é raríssimo, tá? E não é comum cair num exercício, num texto como aquele, né? É um texto objetivo, direto, um artigo de opinião, então você não tem essa busca ali por apresentar dessa forma. Então, aqui, não, sem alteração do sentido do texto, com toda certeza alteraria. O verbo tornar, por exemplo, se você tirar o pronome ser, ele se torna um verbo transitivo direto. Quem torna, torna algo. Né? E se você mantém, ele continua sendo um verbo de ligação. Então, e o ser, no caso de construiu, mantém a oração na voz passiva. Então, isso aqui, pessoal, com certeza acabou prejudicando muita gente, tá? Elibida, elibida. Vamos para a letra B. No primeiro caso, o pronome indica reciprocidade. E no segundo, indeterminação do sujeito. Vamos analisar, eu trouxe aqui os dois trechos separados. Né? A cidade moderna construiu-se sob a promessa da ordem. Pessoal, o que nós temos aqui na primeira? Só para ficar mais fácil, tá? O que eu faço quando eu tenho esse ser e o meu verbo é transitivo direto? Quem constrói, constrói algo. Eu vou pegar, jogar ali, ó, a cidade moderna. A cidade moderna. Tá vendo que eu tenho um ser aqui? Isso aqui é para me ajudar a lembrar do verbo ser. Então joga o verbo ser ali no mesmo tempo verbal do verbo principal ali, que é construiu. Bom, construiu, pretérito perfeito do verbo ser na terceira pessoa, foi. E esse verbo principal eu vou jogar num ado ou ido na frente do foi. Então a cidade moderna foi construída. Ou seja, o que nós temos aqui? Só para ficar bem claro. Quem é o sujeito dessa oração? A cidade moderna. Esse é o sujeito, certo? Agora o sujeito ele está praticando ou sofrendo ação? Borges, ele está praticando não, ele está sofrendo ação. Né? Alguém praticou a ação de construir a cidade. Então, nesse caso, a cidade sofre a ação de ser construída. Aqui nós temos o que nós chamamos de voz passiva. No caso do C lá, ele é o que nós chamamos de PA. Não vem com progressão aritmética, não é aula do ratão, não. Né? Aqui é partícula passivadora. E nesse caso, funciona ali para transformar a oração na voz passiva analítica em voz passiva sintética. O C ali faz isso pra gente, beleza? Então nós não temos ali a relação de reciprocidade. Borges, como é que seria, né, uma relação de reciprocidade? Imagine a frase, os namorados se beijaram. Percebe que esse C tem o sentido de beijaram um ao outro? Essa é a voz passiva recíproca. Nós não temos isso nesse caso, tá bom? Qualquer outra designação? No segundo, determinação do sujeito, mas nem. Certos modos de vida tornaram-se um problema. Quem tornaram-se um problema? Certos modos de vida. Meu sujeito aqui é determinado simples. Núcleo, modos. Modos tornaram-se um problema. Então, eu tenho aqui um sujeito determinado simples. Ele está escrito, ele é determinado simples. Então, aquele ser ali é apenas um pronome que acompanha o nosso verbo tornar, que é um verbo pronominal quando é usado como verbo de ligação. Beleza? Então aqui podemos elibida. Vamos pular a letrinha C por motivos óbvios. Óbvios. Vem para a letra D comigo. No segundo caso, o pronome C foi empregado na voz passiva. Segundo caso, opa, não. Segundo caso aqui, ele é o pronome do verbo tornar, então não. E retoma certos modos de vida, de jeito nenhum, pessoal. Ali o C, ele não foi usado na voz passiva. Elibina. Como é que você sabe, Borges? Porque analisa comigo, tá? Você percebe, nesse caso, que certos modos de vida, é o meu sujeito, e a característica dele é um problema a ser removido do campo do visível. Tornaram-se, liga, é o mesmo que do verbo ser, se eu colocasse ali, ó. Certos modos de vida são um problema a ser removido do campo do visível. Ou seja, eu estou usando um conceito de verbo de ligação. Liga o sujeito ao predicativo. Então, nesse caso, noni. Opa, volta. Noni. Elibida. Gente, eu risquei a letra C. Não é para riscar a letra C. Pelo amor de Deus. Faz isso não. Ah, agora sim. Beautiful. Beautiful. E letra E, no primeiro caso, a ênclise é obrigatória, pois não há elemento de atração do pronome. Nos dois casos, a ênclise, ela é facultativa. Borges, por que facultativa? Não tem palavra atrativa, então não é obrigatória.
Porém, eu tenho o sujeito expresso. Quando eu tiver o sujeito escrito, pessoal, a ênclise, que é quando eu coloco o meu pronome depois do verbo, essa ênclise aqui, ela é facultativa. Então eu poderia dizer: a cidade moderna se construiu e na letra, na oração de baixo, certos modos de vida se tornaram. Os dois casos estão corretos, mas é porque é facultativa. Eu coloco se eu quiser. Então, nesse caso, elimina. Agora, mas então eu acabei de explicar a letra C, não é? Exatamente. Em ambos os casos, a colocação do pronome se é facultativa, podendo ocorrer antes ou depois do verbo. Isso acontece porque o meu sujeito é expresso. Está escrito o meu sujeito? Então, a crase é facultativa. Resposta correta, letrinha C. Parabéns para quem acertou. Questão number 3. Sem prejuízo para os sentidos e para a correção do texto, assinale a alternativa que corresponde a uma reescrita do trecho ao questionar o manicômio como instituição total e propor. Pessoal, esse ao questionar, ele já fica fácil, né? Ele fica fácil de você analisar na relação das trocas ali. Por quê? Porque nesse caso eu tenho ali a letra A, que seria a ideia de causa, a letra B, tempo, a letra C, conformidade, a letra D, comparação não, ali nós temos da mesma forma que vai ser proporcional, e letra E, vou deixar essa letra D para analisar depois, porque eu vou ser bem sincero, da mesma forma que é de proporção. Vou deixar essa em haver aqui com vocês. E a letra E, óbvio, né? O embora traz a ideia de concessão. Mas quando eu coloco ali o ao questionar o manicômio, eu preciso entender que esse ao questionar ele tem valor de tempo, né? Ali é a mesma coisa de quando questiona o manicômio. Então, na letra... Qual que é a nossa análise aqui do nosso exercício? A reescrita é para você analisar a oração desenvolvida. Ao questionar, ela está reduzida. Nós costumamos chamar de reduzida quando nós tiramos o pronome e colocamos o verbo no que nós chamamos de forma nominal, aqui no infinitivo. Então, ali nós temos uma oração, vou falar o nome, tá? Não se assuste. Oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. Oh my God. Boris, como é que eu vou fazer uma prova e ter lembrado um nome desse? Mas você nem precisa. Porque o próprio contexto me indica que a resposta correta, ou seja, a oração subordinada, adverbial, temporal, desenvolvida, é a letra B. Porque nesse caso, ela tem a mesma relação de sentido que a oração apresentada. Ficou na dúvida? Quando isso acontecer, você vai ao texto, e vai ter que fazer isso, porque nessas provas o texto fica longe de exercícios assim, não é? Geralmente na segunda página e tal, mas você vai ter que pegar, ir até o texto, né, e encaixar. E quando você encaixa esse quando questiona, você percebe, é a mesma relação que tem no ao questionar. Por isso, resposta correta, letrinha B. Parabéns para quem acertou. E a number 4, que é 4 em inglês, né? Eu traduzo na hora. Sem prejuízo do sentido original do trecho, e nós temos ali, ó, a reforma psiquiátrica, o Brasil emerge como tentativa histórica de ruptura com a lógica da cidade higienizada. As expressões emerge como e a lógica poderiam ser substituídas, respectivamente, por... Então, pessoal, emergir é o mesmo que aparecer, certo? Então, eu preciso imaginar alguma coisa que traga esse sentido. Lógica. Eu percebo aqui que nós temos algumas opções que vão bater na ideia. Por exemplo, pensamento traz a ideia de lógica. Raciocínio traz a ideia de lógica. Então, são alternativas boas. Agora, olha ali nas outras ali, ó. Letra C. Traz uma. Bom, trazer poderia servir, mas olha o rigor. Pessoal, lógica e rigor nada tem a ver. Elimina. Letra D. Mostra-se como. Então, nesse caso, mostra-se até poderia ser utilizado, mas organização e lógica não cabem. Elimina. E outra coisa, poderiam ser substituídas respectivamente, sem prejuízo do sentido original. Tá? Já era. E regras também já era. Então, elimina.
Agora, quando eu analiso a letra B, o problema ali não é o raciocínio, né? Mas submerge em. Submergir é o oposto de emergir. E eu quero substituir para ficar bem ali. Então, nesse caso, submergir é o oposto, então não dá para colocar. Ou seja, a letra A traz exatamente o que nós precisamos. Emerge como tem o mesmo valor de surge como. E pensamento tem o mesmo valor de lógica. Logo, resposta correta, letrinha A. Exercício ficou bom, né? O pessoal do Paraná me chama a atenção desse Então, exercício número 5, né? Nosso exercício número 5. Na charge apresentada, o cartunista utiliza o humor como forma de. Então temos lá, né, na nossa charge, analise comigo, por favor, né? Infectado com fake news. Pip, pip. E o rapaz pergunta: é muito sério? Nem tanto. Pior, só o Césio 137. Bom, eu achei interessante a banca trazer um exercício como esse. Para quem não. Eu acredito, inclusive, que o contexto é muito bom também, porque vocês que fizeram a prova sabem, né, conhecem a história muito bem do Césio 137, né, principalmente pela questão regional, né, poderia, se cairmos uma prova dessa, por exemplo, aqui no Sul, pode ser que alguém seja pego desprevenido, né, sem conhecer a história do Césio 137, mas acabou se tornando aí uma história um pouco mais recontada a partir de uma série que foi lançada aí num desses streamings. Mas nós temos aqui uma boa charge, uma boa análise, né? Oh, meu Deus do céu, minha língua enrolou, calma. Destacando, melhorou, que ali o conceito de estar infectado com fake news, né, é tão ruim, ou nesse caso, né, só não é pior do que ser infectado por Césio 137, que é uma infecção aí por radiação, né, que leva à morte. Então, ali faz-se uma crítica tremenda à questão das fake news. Na charge apresentada, o cartunista utiliza o humor como forma de, então vamos analisar, e é muito interessante, porque a IADES ela traz essas palavras-chave aqui no começo: minimizar, denunciar, criticar, enfatizar e demonstrar. Vamos lá. Letra A. O tom de humor como forma de minimizar a gravidade das notícias falsas? É óbvio que não. Ali é o oposto disso. Ele não minimiza, né, o fato de você ser infectado com fake news. Notícias falsas ali é com certeza agravado, né? Você faz uma relação ali para aumentar a questão do problema que é a fake news. Letra B, denunciar. Opa, essa já me chama a atenção. O descaso das autoridades em relação ao maior acidente radioativo do Brasil. Pessoal, ele só citou o fato, ele não fez uma denúncia. Cuidado com isso. Ai, Boris, mas ele está falando do Césio 137, mas não há a denúncia aqui. Tanto que o foco do humor aqui para realmente como o elemento de crítica não está no incidente do Césio 137, mas sim na questão da fake news, tá? Então, elimina. Letrinha C, criticar a falta de investimentos. Oh, meu Deus do céu. Criticar a falta de investimentos em tecnologia e saúde pública para o combate a epidemias e desastres químicos. Pessoal, não faz nem sentido. Em que momento ali nós estamos falando de investimentos em tecnologia? Borges, mas ele está usando ali um bip-bip. Ele está usando ali um radar, alguma coisa do tipo? Não, não tem a ver, pessoal, com isso, tá? Então, de forma alguma está se criticando a falta de investimentos. Não existe essa análise. Isso aqui extrapola o que apresenta-se no texto, tá? Ou melhor, o que se apresenta no texto. Vamos pular a letrinha D por motivos óbvios. Vamos para a letrinha E. Demonstrar que o impacto das notícias falsas é de natureza temporária. Menos nocivo. Como é que é? Demonstrar que o impacto das notícias falsas é de natureza temporária. Como, pessoal? Em que momento? Menos nociva à sociedade do que desastres químicos históricos. Claro, é óbvio que a fake news ela é menos nociva à sociedade do que os desastres químicos históricos. Mas vamos falar a verdade, né? Ali, demonstrar que o impacto das notícias é de natureza temporária, em que momento isso é dito? Não há em nenhum momento. Aqui nós vemos nesse exercício muitos casos de extrapolação, né? Alternativas que extrapolam o que está no texto. Agora pensa comigo na letrinha D. Enfatizar a periculosidade da desinformação.
Ótimo, ele fala ali, né? Faz essa relação de comparação, sugerindo que seus efeitos sociais são tão tóxicos quanto uma contaminação por radiação. Teve gente que não assinalou essa alternativa porque pensou assim: Borges, ali na alternativa apresenta-se uma relação de igualdade, né? Tão tóxico quanto. Mas no exercício percebe-se uma correlação de superioridade, né? O Césio ele tem ali uma comparação maior do que a gravidade da fake news. Mas, nesse caso, dessas alternativas, a única que se encaixa, né, que não foge ao que está apresentado, é a letrinha D, tá bom? Então, parabéns para quem foi de letrinha D. Próximo exercício. Aqui nós temos um texto, então, para as questões 6 e 7. As desigualdades socioeconômicas e estruturais constituem determinantes relevantes na análise da violência sexual. A articulação entre raça e gênero revela-se um eixo analítico, indispensável na saúde coletiva e na saúde global, uma vez que mulheres não brancas vivenciam processos específicos de vulnerabilização. Oh, meu Deus do céu, hein? Hoje está difícil. Vulnerabilização, quando essas dimensões se interseccionam. Vamos analisar o nosso primeiro exercício, questão Seekers. Quanto ao trecho, e nós temos um trecho muito grande, né? Assinale a alternativa correspondente à proposta de reescrita, mais um exercício de reescrita para essa prova, que preserva os sentidos originais e a correção gramatical. Aqui, se você pegou bem a gramática, você não vai se ferrar. Vem comigo, vamos analisar, tá? Letrinha A. A articulação entre raça e gênero revela-se um eixo de estudo indispensável para a saúde coletiva e a saúde global. Até aqui, né, nós temos um único desvio. Qual é o desvio aqui? No nosso texto, eu preciso entender que lá ele diz que revela-se um eixo analítico indispensável na saúde coletiva e na saúde global. Então, dentro do contexto de saúde coletiva e dentro do contexto de saúde global. Aqui, na nossa alternativa, não. A nossa saúde coletiva e a nossa saúde global, elas passam a ser elementos que compõem, né? Seriam os elementos ali que tem como indispensável esse estudo desse eixo, né? Esse eixo de estudo. Então, aqui muda-se a relação entre o elemento apresentado, um eixo de estudo, com os nossos complementos. Então, já alterou. Mas vamos tentar ver mais um pouco sobre isso. Visto que mulheres negras e indígenas são mais vulneráveis quando essas dimensões se dividem. Não é isso que está no nosso texto, tá? Ali está escrito, o visto que, e uma vez que, tem o mesmo valor. Mas, ó, mulheres não brancas vivenciam processos específicos de vulnerabilização. Tá vendo? Não está dizendo que são mais vulneráveis, mas sim que seus processos específicos, seus processos de vulnerabilização são específicos. São diferentes dos processos das mulheres brancas. Então, há uma diferença. Não há uma relação de mais ou menos. Tá? Aqui, então, já elimina a letrinha A. Na letrinha B, estudos sobre raça e gênero revela-se... já parou por aqui mesmo. Estudos sobre raça e gênero revelam-se, tá? Ou são revelados, tá? Aqui, pessoal, não, peço desculpas. Revela-se mesmo, tá? Então, revelam-se mesmo. Estudos revelam-se um eixo. Aqui o verbo é de ligação. É a mesma coisa que acontece com o verbo tornar, tá? Estudos sobre raça e gênero revelam-se um eixo indispensável na saúde. Não, elimina, tá? Nesse caso, o meu sujeito está no plural, o meu verbo também tem que estar no plural. Letrinha C. A análise das relações entre raça e gênero tornam-se... Peraí. A análise das relações entre raça e gênero. Sujeito. Verbo. Tornam-se. Parou. É a análise, o sujeito é análise. Os outros elementos, pessoal, percebam, eles são inclusive acompanhados de preposição. O núcleo não vem dessa forma com a preposição. Então aqui tá errado o quê? Novamente, relação de concordância. A Banca IADES, ela faz muito isso. Ela apresenta essas relações de concordância. Letrinha D. É indispensável, a relação entre raça e gênero na saúde coletiva e na saúde global. Parou. Eu quero algo, olha lá, ó, que mantenha, que preserve os sentidos originais e a correção gramatical. Apesar de
de manter ali, né, de preservar a correção gramatical, aqui já fugiu do que está escrito. A articulação revela-se um eixo analítico indispensável. Aqui está dito, é indispensável a relação entre raça e gênero. E essa frase não faz sentido. Então, a relação entre raça e gênero é indispensável na saúde coletiva? Pessoal, a relação entre raça e gênero não tem sentido. Não faz sentido isso. Então, elimina. A letrinha E, muito bem colocada, né? Nós temos ali, analisar a relação entre raça e gênero é essencial. A articulação entre raça e gênero revela-se um eixo analítico indispensável. Muito bom. Na saúde coletiva e na saúde global. Visto que, quando essas duas realidades se cruzam, mulheres negras e indígenas, por exemplo, estão mais expostas a situações de risco que mulheres brancas, tá? Então aqui nós temos uma boa relação com o texto apresentado. A alternativa correta, letrinha E. Questão 7. Considerando as estruturas do texto, assinale a alternativa que apresenta um trecho utilizado para estabelecer coesão referencial. Tá, pessoal, aqui vamos direto ao ponto. Só volta ao texto, por favor, tá? Vem comigo aqui no segundo parágrafo. Então ele apresenta ali, né, a violência sexual é reconhecida intencionalmente e tal, operam conjuntamente na produção de desigualdades. Essa abordagem... E a abordagem, Borges? Tá ali, ó, todo esse elemento. Perspectiva histórica amplia a compreensão de suas raízes estruturais. Então, situá-la em perspectiva histórica, certo? É a nossa abordagem. Então, essa abordagem, qual? A abordagem de situar em perspectiva histórica. O essa é entendido como um elemento de coesão referencial anafórica. Ele retoma algo que já foi dito. Por isso, a única alternativa correta. Borges, mas e uma vez que não é um elemento de coesão? É, mas de coesão sequencial. Errado, tá? E os outros ali, nós não temos. Temos na letra E mais um elemento de coesão sequencial. O mas serve para isso. Resposta correta, letrinha A. Questão do exercício number 8, number 9. Vamos lá. Primeiro exercício 8, que é o 8 em inglês, tá? Quanto ao gênero textual, o fragmento apresentado caracteriza-se como... Oh, meu Deus, vamos voltar lá, pessoal. Vamos começar ali. Uma investigação feita na Dinamarca encontrou evidências de que a vacina contra a gripe pode diminuir de forma relevante o risco de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, ou AVC, após a infecção por influenza. A pesquisa foi realizada com pacientes internados por infarto do miocárdio ou AVC, cerca de um ano após terem testado positivo para a gripe. Até aqui, pessoal, temos notícia, mas só para ter certeza que não é um artigo de opinião, porque a opinião pode ser apresentada depois, né? Eu vou ler ali o primeiro período. O ponto central do trabalho é que essa elevação de risco foi menor entre os vacinados na mesma temporada. Continua-se com a informação. O texto aqui é puro e simples em relação à informação. Borges, mas por que não é um artigo científico? Bom, artigos científicos, eles têm como características a linguagem própria, né? Daquela área das ciências, aqui nesse caso, medicina, certo? Então, ele visa apresentar essa informação de forma completamente técnica, sem busca para que as pessoas entendam o que está escrito. Pessoas leigas não entendem um artigo de opinião, artigo científico. Borges, mas não tem artigo científico que é publicado, é um gênero textual? Tem. Chama-se texto de divulgação científica, que é aquele que pega o artigo científico e transforma em um texto palpável, né, legível para pessoas leigas, aquelas pessoas que não fazem parte da medicina, como eu, por exemplo. Então, aqui não. Aqui nós não temos esse artigo científico, ok? Elimina. Artigo de opinião também não, por quê? Porque não há opinião. Elimina. Relatório. Borges, por que não é relatório? Porque o relatório ele tem como característica apresentar tópicos, gráficos e outros elementos. Muitas vezes ali apenas uma descrição a respeito de um contexto ou de uma análise. Nada do que foi apresentado.
E por último, a nossa resenha, que tem como a característica principal uma linguagem mais informal, né? A busca ali por expressar opiniões a respeito de determinados assuntos. Então, é muito parecido com o artigo de opinião, muda-se principalmente na questão da estrutura. Elimina. Por quê? Porque nós temos notícia, pessoal. A função desse texto aqui é nada mais, nada menos do que informar, certo? Questão number 9. Ó, estamos chegando ao fim, hein, pessoal. Quanto aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letrinha A. A substituição de encontrou evidências de que a vacina por evidenciou que a vacina preservaria os sentidos, mas não, aqui eu já pararia, né? Preservaria os sentidos e a correção gramatical do texto? Encontrou evidências de que a vacina por evidenciou que a vacina. Pessoal, existe uma diferença imensa de encontrar evidências sobre a vacina, de evidenciar algo sobre a vacina. Então, aqui as frases, elas por si só, elas não mantêm o mesmo significado. Elimina. Letrinha B, deixa eu ver. Ah, vamos pular essa daqui. Por quê? Por motivos óbvios. Óbvios. Vem para a letrinha C. O acento indicativo de crase no trecho associado à gripe deve-se à fusão do artigo a, exigido tanto pela regência do termo associado. Peraí. Artigo? Artigo exigido por regência? Não. A regência só pode exigir preposição. Quanto pela determinação do substantivo feminino gripe. A determinação do substantivo feminino gripe, glória, good. Agora, aqui, o acento indicativo de crase no trecho, associado à gripe, deve-se à fusão da preposição a, exigida pela regência do termo associado, se está associado a algo. E, né, a fusão dessa preposição com o artigo a, que é exigido pela determinação do substantivo feminino gripe. Então aqui tá tudo errado, ok? Associado jamais vai exigir um artigo. Elimina. Letrinha D. O sujeito da forma verbal reduziu é a expressão o excesso de risco cardiovascular. Vamos voltar lá, que eu não me lembro. Reduziu, né? Então cadê? Barará, burará, bururu. Conforme o resumo divulgado pelos pesquisadores, a proteção observada entre quem recebeu o imunizante reduziu em cerca de metade o excesso de risco cardiovascular. Então acabou. Já temos aqui a nossa resposta, tá? Então ali o excesso de risco cardiovascular não é sujeito, mas complemento verbal. Quem reduz algo. Reduziu o quê? O excesso de risco cardiovascular. A proteção observada entre quem recebeu o imunizante nesse caso, é o que nós chamamos de sujeito, tá? A proteção é o sujeito. É que nós temos uma oração adjetiva ali no meio, tá, pessoal? Peço desculpas. Mas a proteção é o sujeito do verbo reduziu. Então ali, a letra D, elimina. Letra E, no trecho, se confirmado em outros cenários, o pronome se exerce função de partícula passivadora. Ai, meu Deus, quase não quero voltar lá para ver essa daqui. Por quê? Porque eu tenho quase... Olha lá, ó. Os autores afirmaram que, se confirmado em outros cenários, acabou. Esse se aqui eu consigo substituir por caso, que seria uma conjunção adverbial condicional de mesmo valor. Então esse se não é, para nós, um pronome, mas sim uma conjunção. É aquela da música, né? Oh, é um lindo, lindo dia, mi, assim... Calma, peraí, tô chegando. Fá é fácil decorar, sol, o nosso amigo sol, lá é bem longe daqui. Se indica condição, é só lembrar da música. O se aqui, se ele tiver valor de caso, ele indica a condição. Elimina. Agora vamos ver a letra B. A correção gramatical do trecho. A vacina contra a gripe pode diminuir de forma relevante o risco de infarto. Seria mantida caso a expressão de forma relevante fosse isolada por vírgulas. A vacina contra a gripe pode diminuir, vírgula, de forma relevante, vírgula, o risco de infarto. Entenda o que aconteceu aqui.
Esse de forma relevante é o que nós chamamos de adjunto adverbial de modo, né? E nesse caso, quando o meu adjunto adverbial ele tem até 3 palavras, né? Quando ele estiver deslocado, ou seja, fora da sua posição, que seria depois dos elementos, né, da oração, ele pode, até 3 palavras, vir acompanhado de vírgula ou não. Por isso aqui está correto. Quem errou essa daqui é porque não conhece o uso da vírgula com um adjunto adverbial deslocado. Resposta correta, letrinha B. E para a gente finalizar, né, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, o vocativo e o pronome de tratamento a serem empregados em um ofício destinado ao ministro da Saúde são, respectivamente, vocativo é o elemento que você usa para citá-lo, tá? E o pronome de tratamento é aquele que você usa durante o texto, tá? Então, nesse caso, senhor ministro é aquele elemento que vai começar a sua carta oficial ou o seu ofício, né, o seu texto aí oficial seguindo o manual de redação. Por isso, a resposta correta, conforme o nosso manual de redação, é a letrinha D. Sim, você começa falando senhor ministro para chamar o seu senhor ministro, tá bom? Então aqui, corretíssimo. E é isso, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham conseguido alcançar o objetivo de vocês em relação a essa prova, né? Preparei aqui essa explicação básica aqui para vocês, para dar aquela ajuda, para vocês entenderem como foi, e eu espero de coração que tenha ajudado também, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo nesses corações ávidos por conhecimento. Fiquem em paz. E até a próxima. Tamo junto, tá? É nóis.